Prontinho, gravando. Pode começar. Acho a tua vida, rapaz. Careço é de menos amizades. Ainda eu maldisse, me apartando. Ao que bem pensei, age, rezas essas ou contra. Atira tu em anta com chumbo fino e ri mamente. O que era que me transtornava do meio para o fim por essa fraseação? Sendo que, depois logo, quando esbarramos a caminhada do dia, eu fiz questão de não querer prosa nem presenças de ninguém, para que vissem que eu estava pensativo de projetos e raivoso. Tristonho. A gente parava no findar do Chapadão, longe do poente, segundo se ia indo por meu comando. As muitas sérias coisas referi comigo, quando eu estava provando a fresca da tarde. Por curto, minuto, se não conto que estava duvidoso. E o senhor sabe no que era que eu estava imaginando, em quem ele é? Ele pode? Ainda hoje eu conheço tormentos por saber disso. Traz tempo que agora, quando as idades me sossegam. E o demo existe? Só se existe o estilo dele, solto, sem um ente próprio, feito remanchas na água. A saúde da gente entra no perigo daquilo, feito num calor, num frio. Eu, então, ao que fui na encruzilhada meia-noite, nas veredas mortas, atravessei meus fantasmas, assim mais eu pensei, esse sistema, assim eu menos penso. O que era para ver se houvesse, mas que não houve, esse negócio. Se pôs o cujo nem não me apareceu quando esperei, chamei por ele, vendi minha alma a algum, vendi minha alma a quem não existe, não será o pior? Ah, não, não declaro. Desgarrei da estrada, mas retomei meus passos. O senhor segurado não acha? Ao que tropecei e o som não quis minha queda. De hoje em dia eu penso, eu purgo. Eu tive pena de minhas velhas roupas e rezo para minha reza. Deus dá as costas, mas abaixa meio ouvido. Rezo. Queria ver ainda uma igreja grande, brancas torres, reinando de alto sino, no estado do Chapadão. Como que algum santo ainda não há de vir das beiras deste meu urucuia? E o diabo não há, nenhum. É o que tanto digo. Eu não vendi minha alma, não assinei fio. De Adorim não sabia de nada. De Adorim só desconfiava de meus mesmos ares. Escuto o claro riso dele, que era raramente. Quer dizer, me lembro. Compadre meu, que Elemém me dá conselhos de tranquilidade. O que ele renova é em presente e futuros. Eu sei. Sempre sei realmente. Só que o que eu quis todo o tempo, o que eu pelejei para achar, era uma só coisa, a inteira, cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre tive. A que era, que existe uma receita, a norma de um caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver, e essa pauta cada um tem. Mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar. Como é que, sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber? Mas esse norteado tem que ter. Senão, a vida de todos ficava sendo sempre o confuso dessa doideira que é. E que, para cada dia e cada hora, só uma ação possível da gente é que consegue ser a certa. Aquilo está no encoberto, mas, fora dessa consequência, tudo o que eu fizer, o que o senhor fizer, o que o Beltrano fizer, o que todo mundo fizer ou deixa de fazer, fica sendo falso e é o errado. Ah, porque aquela outra é a lei, escondida e visível, mas não achável, do verdadeiro viver, que para cada pessoa, sua continuação já foi projetada, como que se põe em teatro para cada representador, sua parte, que antes já foi inventada, num papel. Ora, veja, remedeio, peco com pecado, me torço, com essa sonhação minha, compadre meu Quelemem concorda, eu acho. E procurar encontrar aquele caminho certo, eu quis, forcejei. Só que fui demais, ou que cacei errado.
miséria em minha mão, mas minha alma tem de ser de Deus. Senão, como é que ela podia ser minha? O Senhor reza comigo, a qualquer oração. Olhe, tudo que não é oração é maluqueira. Então não sei que se vendi. Digo ao Senhor, meu medo é esse. Todos não vendem? Digo ao Senhor, o diabo não existe, não há. E a ele eu vendi a alma. Meu medo é este. A quem vendi? Medo meu é este, meu Senhor. Então, a alma a gente vende só, é sem nenhum comprador. Divulgo o meu. Essas coisas que pensei assim, mas pensei abreviado. O que era como eu tivesse de furtar uma folga nos centros de minha confusão, por amor de ter algum claro juízo. Espaço de 3 credos, e o resto já vinha. O senhor verá, pois. Porém, mais além. Na Serra do Tatu, o frio ali é tal que em madrugada a gente necessita de uns 3 cobertores. Na Serra dos Confins, meados de julho, lá já está sovertendo o laçaço dos ventos desencontrados de agosto. Como que venta, árvores caídas. Aonde eu ia, todos achavam natural. Chefe é chefe. Será que eles não sabiam que eu não sabia aonde ia? Isto é, não soubessem os começos e os finais. De algum modo, eu estava indo e sabendo sobre como é que a coruja conseguiu modo de poder voar sem se escutar o rumor do voo, ao que eu estava sofismado, menos que não guardei raiva de Adorim, nem sentimentos. O desar que ele tinha falado e feito, aquela ruim conversa nossa, não deixou nem nublo. Melhor fugiu de todo, de minha lembrança. O palpite meu, primeiro, era de chegar até na Serra do Meio, cruzar na cachoeira do Urucuia. Daí desistir. De repente, torci direto para o norte. Foi no Lagamar, a travessia. Mas fujo de dizer que antes, no lugar do touro, se arrecadou a exata munição. Ainda antes se dando dias que a gente tinha recebido uma boa surpresa. O Quipes. Assim o Quipes, que retornava depois de tantos meses. Desde que tinha cumprido a ordem de sair por travesso socorro, de lá, onde estávamos cercados em combates, na fazenda dos tucanos, o senhor se lembrará. Ele vinha certo e alegre, e, de ver um companheiro assim, se aparecer de ausências, a gente ganhava mais mocidade. Lampeiro, o Quipes entrando em boas roupas, montado num bom cavalo amarelo, pitando maço de cigarros de fábrica, rico feito em mascarenhas. Arte, que puxava um burro e uma burra, a destros, e tinha comprado coisas, até trempe e caçarolas, e açúcar real e chocolate em pó. Alfagueiro, pujante mesmo. Ara, veja como passou, e de onde é que soube de nós? Eu, em atiço, perguntei. Ao que pôs, tatarana? Em falta de notícia, formei meu peão por aí. Já estive em Gazeiras, na Barra da Vaca, no Oimã, em Morrinhos. O Urucuia não é o meio do mundo? Assim ele se temperou. O que não era toda a verdade. O que ele estava era recém-chegando e me tratou de tatarana. O seja que tive vivido esses tempos tangendo urubu. Há de formas que vinha agora na ignorância de que eu é que era o chefe. Indagou por Zé Bebelo. E pois de Zé Bebelo, mesmo ele tudo não sabia. Nem parar de Hermógenes. Nem não tinha nenhum sinal de Joaquim Beiju, assim como aviso de outras novidades do mundo não deu. Só por terminar, se gabou de ter tido 2 ofertas para servir de jagunço de Dona Adelaide, no Capão Redondo, e do Coronel Botilho Manduca, em sua fazenda Baluarte. Passo. Vamos Posso? lá. Ó, Jorge ou a Silene? Quem? É Silene. À vontade. Não. Só pega. Entrei gozando de minha pessoa de paz, até nas cidades de Januária e São Francisco. Ainda proseou. Devia de ser verdade.
assim como verdade completa, que a burra e o burro e a tralha ou o dinheiro para tudo adquirir, ele devia de ter roubado, tomado em terra de riquezas. Tal que disse, isto eu bem comprei na venda de José Vassalo, desajuizado gastador, esse o quipes. Tanto ouvir muito macambuzo, onde que então eu varava mundo, em comando, e ainda não se prezava o meu nome. Eu, Urutu Branco, ser chefe de jagunço, era isso? Será o que não dava realce? Qualquer um podia, fazendeiro com posses, mão em políticas. O sertão tudo não aceita? A minha pessoa era nada. Glória de Zebedelo, era nada. O que dá fama, dá desdém, o menos de me importar. O que eu carecia era de dar primeiras batalhas, suspender a alta coragem adiante dos meus cabras. Ou será que já estavam mais? Ou será que já estavam? Mas era se aplicando no vagalvar, né? Cigano sou, eu pensei enraivecido. Tinha o norte para a gente. Dei ordem, aí torcemos. Caminho numa poeira dana. Arreto viemos beirando o ribeirão da areia, da rota abatida. O que era? O que era que eu tencionava fazer? O senhor espere. Narro que não rendi melindres do feito de Deodorim. Digo, o recado enviado. Mas, à vez, balancei uma inquietação daquilo que era para eu bem estranhar a decisão dele de tanto absurdo. Essas desordenadas da vida da gente, tudo que estoura, manso e guampa quieto, e que só tem a razoável explicação para quem está mesmo longe dos motivos. Ao meio, de uma coisa tinha certeza, que Diadorim não ia me se mentir. O amor somente para dizer maior verdade. Diadorim me compassava por força, mas para mandar a minha Otacília, assim aquela embaixada, era porque ele soubesse, no zelo de seu coração, que então Otacília me tira amor. E tanto igual sabia também de mim. Naqueles dias abrandei minha lembrança em Otacília, que sincera me aguardasse, em sua casa, em seu meigo estar. Agora eu ia indo às avessas de lá, de Santa Catarina, mas, de arribada, minha intenção de saudade vinha voltando. Tudo nesta vida é muito cantável. Até a seguir, por um afino de momento, eu me arrepiei por trás da testa. Ato do que meio confuso imaginei, por um vão imaginar, que me querendo bem, a mais do meu merecimento, e crendo que eu enfrentava os duros riscos, ela, Otacília, pudesse praticar o estovamento gentil de se fugir de casa e vir, aventurada em minha cara, por todos os pousos desse sertão. Ah, ela vinha, montada num bom cavalo, corcel, aparecia de repente, por meu nome perguntando, e eu declarava a grandeza real dela, definida bem do meu lado, na frente do grande bando de meus homens. Assim, de jeito tão desigual do comum, minha vida grangueava outros fortes significados. E isso variou em meu pensamento, inesperado de ligeiro supor, que,
Bem notado, nem foi um pensar. Arremedo de sonho também não seria de ser. Então, emendando de novo, o vero juízo, tive um receio, por causa que aquilo podia ser aviso do que estivesse por vir, rumo de profecias. Otacília, me lembrei da luzinha de meio mel, no demorar dos olhares dela, aquelas mãos que ninguém tinha me contado que assim eram, que assim eram assim, para gozo e sentimento. O corpo em lei dos seios e da cintura, todo formoso, que era de se ver e logo decorar exato. E a docice da voz, que a gente depois viajasse, e não faltava frescura dada em nenhuma das léguas e chapadas. Isso tudo, então, não era amor? Por força que era, pelo sim receei. Será tivesse de Adorim falseado fala, o recado, na verdade, fosse outro? E para ela vir afoitadamente que eu dela muito carecia? Divulgo o desuso disso, que era extravagância. Mas o Senhor, acreditando que alguma coisa humana é de todo impossível, então, o que o Senhor não pode mesmo ser chefe de jagunço, nem na menor metade, só de um diazinho, nem somente nos vastos imaginados? Ora essas, digo, se Otacília viesse, aparecesse lá no meio de nós, que segmento de coisas havia de suceder? Agobéia, toleima, Otacília estava guardada, protegida na casa alta da fazenda Santa Catarina, junto com seu pai e a mãe, com a família. Lá, naquele lugar para mim, melhor, mais longe neste mundo. E eu, sem ser por motivo ou razão, cada dia tocava com a minha gente, por contrárias bandas, mas para mais apartado de onde ela assistia. Ao cada dia mais, eu mais, a cada dia mais distante, eu mais de Adorim, mire e vejo. O senhor saiba, de Adorim, que bastava ele me olhar com os olhos verdes tão em sonho, e por mesmo de minha vergonha, escondido de mim mesmo, eu gostava do cheiro dele, do existir dele, do morno que a mão dele passava para minha mão. O senhor vai ver, eu era dor de versos. O senhor vai ver, eu era dor de versos? O que eu não entendo hoje, naquele tempo, eu não sabia. Mas, me lembro, é que na minguante se estava no veredal das cabeceiras de um córrego, lugar de desmedidas pastagens, aonde os cavalos usufruírem descanso. A lá esbarrarmos e pararmos por uns dias. Me lembro, eu quis escrever uma carta. Essa minha carta eu podia descartar um homem dos ligeiros. Ele ia, levava em mão. A Otacília, minha noiva, trazia resposta. O que eu cogitei de escrever era muito singelo. As notícias da minha saúde, pergunta de como era que ela e os parentes iam passando, saudações de lembranças. Admiro que achei natural não falar coisas de minha glória de chefia, por ora. Por quê? Pois e tive vontade de traçar uns versos também, mas que a aragem não ajudava a deduzir. Era uma sinceridade muito dificultosa. Escrevi metade. Passo.
Isso é, como é que podia saber que era metade, se eu não tinha ainda ela toda pronta para medir? A viu? Pois isso eu digo por riso, por graça, mas também para lhe indicar importante fato, que era a carta, aquela eu somente terminei de escrever e remeti quase em data do ano muito depois. Digo por quê? Próprio porque não pude. Guarde o senhor, não pude completo. Mas guarde por outra, o dia vindo depois da noite. Esse é o motivo dos passarinhos. Falo por palavras tortas. Conto minha vida, que não entendi. O senhor é homem muito ladino, destruída a sensatez, mas não se aveste, não queira chuva em mês de agosto. Já conto, já venho. Falar no assunto que o senhor está de mim esperando? Escute. Tio maligno. Às vezes penso, um boneco de capim, vestido com um paletó velho e um chapéu roto, e com os braços de pau abertos, em cruz, no arrozal, não é mamolengo? O passo preto vê e não vem. Os passarinhos se piam de distância. Homem é. O senhor nunca pensa em cheio no demo. O mato é dos porcos do mato. O sertão aceita todos os nomes. Aqui é o Gerais, lá é o Chapadão, lá colar é a Caatinga. Quem entende a espécie do demo? Ele não fura, rasgrava. Demorar comigo ele podia. E o que não existe de se ver tem força completa demais em certas ocasiões. A ele vazio assim, como é que eu ia dizer? Te arreda dessa minha conversa? Acho que, pois, o que eu ia pondo na carta era quase que uma ordenada lembrança, a igualzinha repetição daquilo de Diadorim. Que ela rezasse por mim, Otacília, orações rezasse. Mas aí houve. Amoleci mão antes de coração. Não pude. Não pude diabralmente, desarrazoado, por outras fortes ordens. E então, de repente, tive vergonha. Desgostei de estar querendo escrever aquela carta. Desisti. Guardei na mochila aquela metade. Um homem é um homem, no que não vê e no que consome. Ah, não. Otacília eu não merecia. Diadorim era um impossível. Demiti de tudo. O demo, tive raiva dele? Pensei nele em vezes. O que era em mim? Valentia. Não pensava. E o que pensava produzia era dúvida de mileios. Repensava no esfriar do dia. A quando é o sol entrar, que então até o dia mesmo, por ser remorso, por seu remorso. Ou então, ainda melhor, no madrugal, logo no instante em que eu acordava e ainda não abri os olhos. Era só os minutos e, ali durante em minha rede, eu preluzia tudo claro e explicado. Assim, tu vigia, Reobaldo, não deixa o diabo te porcela. Isso eu divulgava. Aí eu queria fazer um projeto, como havia de escapulir dele, do Temba, que eu tinha mal chamado. Ele rondava por me governar? Mas então governar pudesse. Eu não era urutu branco, não vinha ser chefe de nada, coisa nenhuma. Eu carecia de um jeito, de um esperto socorro, para tentear com o sujo em suas próprias portas, e mediante me pôr livre de fim fatal. De que modo? Mas acontece que o instante entre o sono e o acordado era assaz curto, só perpassava, não dava pé. Eu não podia me firmar em coisa nenhuma, a clareza logo cessava. Daqueles avisos e propósitos,
O montante movimento do mundo me delia, igual um secar, e eu mesmo estava contra mim o resto do tempo. Não estava? Todo mundo, cada dia, me obedecia mais, e mais me exaltavam, com que peguei aos poucos o costume de pular num átimo da rede feito fosse para evitar aquela inteligencinha benfazeja, que parecia se me dizer era mesmo do meio do meu coração. No arranco, desfazia aquilo, faísca de folga, presença de beija-flor que vai, começa e já se apaga. E daí, e daí já estava inteirado no comum, nas meias alegrias. A meia bondade misturada com maldade meio. Agora levantava, puxava e arreava meu ciruís, cavalo para alvoradas, saía sozinho. Sair na escuridão, o senhor sabe, aqueles galhos de árvores batendo na cabeça da gente. Sempre eu ia até longe. Quando voltava, encontrava o pessoal se aprontando, café coado, cavalaria em fila para a viagem. Uma vez, ainda mais longe fui de que nas outras, e dei com o Lázaro. Ele se achava como que tocaiando no alto de uma árvore, por se esconder, feito uma cobra araramboia. Quase levei o susto. E era um homem em chagas nojentas, leproso mesmo, um terminado. Para não ver coisa assim, jogo meus olhos fora. Promovi meu revólver. Aquele de repente se encolheu, tremido, e tremeu tanto depressa que as ramagens da árvore enroscaram. Um rumor de vento forte. Não gritou, não disse nada. Será que possuía sobra de alguma voz? Eu tinha de esmegalhar aquela coisa desumana? Passo. De um fato, na hora me lembrei do que tinham me contado da vez em que Medeiro Vaz avistou um enfermo desses num goiabal. O homem tinha vindo lamber de língua as goiabas maduras por uma e uma no pé, com o fito de transpassar o mal para outras pessoas que depois comessem delas. Uns assim fazem. Medeiro Vaz, que era justo e prestimoso, acabou com a vida dele. Isso contavam já de dentro do meu ouvido. A quizilha que em mim ânsia forte. O Lázaro devia de feder. Onde estivesse, adonde fosse, lambuzava pior do que lesma grande, e tudo empestava da doença maldita. Arte de que as goiabas de todo goiabal viravam fruta peçonhenta. E deu dar no gatilho, lei leal essa de Medeiro Vaz. Ô Guaimoré, xinguei, e gritei pulhas. Acho que insultava era por, de certo modo, retardar meu dever. Ele não respondeu. Ante mim, assim, ninguém não respondesse, mas fincava de me olhar. Ah, ele tinha 2 olhos no meio das folhas da folhagem. Muito coitado ele era. O senhor esteja de acordo. Mas aí foi que vi e repeli o que é ódio de leproso. Na cabeça daqueles olhos, eu armei minha pontaria. E ouvi o ouvido um cavaleiro. Esperei. Não dissessem que eu tinha baleado a traição, o maldelazento, com escondidos de não ter testemunhas. Quem vinha? Em já madruga manhã, tudo clareado, reconheci. Diadorim. Embolsei a arma sem razão. Diadorim me perseguia? Vigia, Diadorim. Tu pune por este? Eu havia de indagar
apontando o esconso do leproso. Estou aqui, te vejo, é você mesmo, Riobaldo. Ele ia dizer. Riobaldo, tem tento. A imaginação dessa conversa, eu pensei de relance, como uma brasa chia em dentro de vasilha d'água. Assim estremeci, eu ente. Porque do bafo mesmo da minha ideia vã, eu estava catando tal anúncio de acusação. Tu traz o arrenegado, eu e ele. O D? Então, num sutil, podia mesmo ser que ele quisesse estar tomando conta de mim. Aí, nem nunca, nem. Eu rosnei riso. Espinoteei na cela, feito acordo de um cochilo de cão, e Diadorim tropeava chegando. Mas eu virei rédea e roseteei, com um brado, meu animal cumprindo, rompemos em galope que era um abismo. E Diogo, Dianho, e Diogo, e Dião, retos, fomos, desabalando que um quarto de légua quase por doidejo, nós três, que eu pensei, e esbarrei, portanto. Meu cavalo sacudiu o pescoço todo, espiei em roda, até com a mão. Não vi o demo. Meu espírito era uma coceira enorme. Como eu ia poder contra esse vapor de mal que parecia entrado dentro de mim, pesando em meu estômago e apertando minha largura de respirar? Aí eu carecia de negar pouso a ele, a nega. Eu quis. Como olhei, Diadorim estava acolá, estacado, parado no lugar, perto da árvore do homem. Por certo, ele tinha enxergado a coisa viva e estava desentendendo o meu espaço, esses desatinos. Contemplei Diadorim daquela distância. Montado sempre, teso de consciência, ele me parecia mais alto de ser e não bulia por mim avistado. E o Lázaro? Ah, esse que se espertasse, que fugisse para não falecer. Que adiantava que àquela hora os passarinhos cantassem, acabando de amanhecer o campo sertão? A enquanto sobejasse de viver um Lázaro assim, mesmo muito longe nesse mundo, tudo restava indoente e perigoso, conforme homem tem nojo, é do humano. Condenado de maldito por toda a lei, aquele estrago de homem estava, remarcado. Seu corpo, sua culpa. Se não, então, por que ele não dava cabo do mal, ou não deixava o mal dar logo cabo dele? Homem, ele já estava, era morto. Que o que Diadorim dissesse, que aquele homem leproso era meu irmão, igual, criatura de si, eu desmentia. Como era que, sabendo de um Lázaro assim, eu ia poder prezar meu amor por Diadorim, por Otacília? E eu não era o urutu branco? Chefe não era para arrecadar vantagens, mas para emendar o defeituoso. Esporei, voltando. Não sou do demo e não sou de Deus. Pensei bruto, que nem se exclamasse, mas exclamação que havia de ser em duas vozes, uma muito diferente da outra. Vim feito. Tornei a empunhar o revólver, mas completei eu mesmo aquilo que Diadorim de certo ia me responder. Teobaldo, tu mata o pobre, mas ao menos, por não desprezar, mata com tua mão cravando faca. Tu vê que por trás do podre, o sangue do coração dele é são e quente. Encostar nele a ponta de minha franqueira de cabo prateante, toma, tu cai no chão, agalopando assim, joguei fora no revólver, joguei.
ou foi um ramo de rompigibão que rolou arrancando a arma de meu pulso. Cheguei, esbarrei. Meu cavalo, tão airoso, batia a mão, rapava. Ele deu um bufo de burro. Vi de Adorim. Mas o leprento tinha ganhado para si ir, graças que não assistia à reação dele. De certo, descendo às pressas, se escapando de gatas nas moitas de feijão bravo. Desse, tive um cansaço enorme. Pode que seja por não saber se matava ou não matava, caso ele ainda estivesse lá, do leproso. Passo. Posso pegar? Pode? Vamos lá, então. Mas Yadorim, conforme diante de mim estava parado, relucia no rosto, com uma beleza ainda maior, fora de todo comum. Os olhos, vislumbre meu, que cresciam sem beira, de um verde e dos outros verdes, como de nenhum pasto, e tudo meio se sombreava, mas só de boa doçura, sobre o que juro ao Senhor. De Adorim, nas asas do instante, na pessoa dele, vi foi a imagem tão formosa da minha Nossa Senhora da Abadia, a Santa. Reforço ao dizer que era beleza e amor, com inteiro respeito e mais o realce de alguma coisa que o entender da gente por si não alcança, mas repeli aquilo, visão arvoada, como que eu estava separado dele por um fogueirão, por altas cercas de achas, por profundo vale, por largueza enorme de um rio em enchente. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações? Me franzi. Ele tinha culpa? Eu tinha culpa? Eu era o chefe. O sertão não tem janelas nem portas, e a regra é assim. Ou o Senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa. Aquilo eu repeli. Antes que Adorim mesmo abrisse boca para me sorrir, me falar, eu tive de fazer uma coisa. A meio em ânsia, meio em astúcia, meio em raiva. Como foi que peguei o vivo de tal ideia, em gesto? Como se deu que me lembrei daquilo? Homem, não sei, mas enfiei mão, por entre armas e cartucheiras e correias de mochilas, abri a berra meu jaleco e a minha camisa. Aí peguei o cordão, o fio do escapulário da Virgem, que entanto cortei por não poder arrebentar, e joguei para Adorim, que a parou na mão. Ia me fazer alguma pergunta que eu não consenti, a voz dele era que mais significava, isto é, porque eu primeiro falei como resumo. Eia, voltar, que o povão está de minha espera. Eu, enfim, disse, eu ainda estava respirando muito ligeiro demais. Assim eu dava a ordem como convinha. Eu não estava de francamente. Para mim, um palmo àquela hora podia medir 3 braças. Apertei. Nem meu cavalo carecia disso. Era eu encolher um pé e ele já via voo. A paz. Mas de Adorim, em vez de logo ouvir, tocou em contrário. Sustentei em esbarro meu ciruís, a ver, querendo as curiosidades. De Adorim estava indo lá a modo de caçar e recolher o revólver, que de minha mão tinha caído. Num repousozinho de coração, calado eu agradecia a amizade dele e essa fineza. Daí vim, sempre longe em frente, portanto que meu cavalo soberbo não dava alcance para ele se emparelhar. Daí cantei, mesmo mal, me cantei, por causa que via que medeando tão grandes silêncios, era que de Adorim tomava mais sorrateiro poder em meu afeto, que não era possível concernente. Entre isso, chegamos de volta no arranjamento. Mas cheguei lá foi para ter ocupação de uma estúrdia novidade, com os urucuianos. O senhor estando lembrado. Aqueles 5 soturnos homens, 4 humanos também, dos gerais, cabras do Alto Urucuia. Os primeiros que com Belo tinham vindo surgidos
e que com ele desceram o rio Paracatu, numa balsa de talos de Buriti. Esses sempre mereceram pouca história da gente, por quietos e certos, bem procedidos, sujeitos de furtadas palavras. Agora eles comigo queriam um entendimento, um Diodato. Esse era o cabo deles. Formou em frente dos outros, puxando a parlagem. Queriam conversa comigo em só, apartada. Eu apreciasse aqueles homens. A valentia deles estava por dentro de muita seriedade. Urucuiá não conversa com o peixe para vir no anzol, o povo diz. As lérias, como contam também que nos gerais goianos se sagam de comer com suor de cavalo. Sei lá, sei. Um lugar conhece outro é por calúnias e falsos levantados. As pessoas também nesta vida, mas aqueles 5 me conheciam. Admirei de ver que eles todos ainda estavam de pé, mas com dobros e bisacos nas costas, feito prontos para pedestre viagem. Se sudei deles ainda semelhava maior. Então deve ser, meus ouvidos para o cabecilho Diodato. Praz vosso respeito, chefe, a gente decidiram, a gente vamos embora, praz vossas ordens. O homem me disse assim mesmo, casmurro com serenidade. Tive de ver bem suas feições. Uma cara assim, aos poucos, se examinava. Entendi, mas reperguntei. O homem não costou a cabeça. Olhos de santo de madeira. O nariz dele era bem grande, nariz que não se empinava. Só tinha a barbacinha que tem um queixo de cavalo. O homem não coçou a cabeça. Firme disse. Queriam ir-se embora de uma vez. Careciam. Eles bem que conheciam a regra, que o jagunço sai do bando quando quer. Só tem que definir a ida e devolver o que ao chefe ou ao patrão pertence. As armas eles não devolviam porque eram deles. Mas, como tinham de primeiro vindo a pé, largavam bem agora os cavalos. Pegavam era um tanto de matula, trivial de farinha e carne seca e rapadura para uns 3 dias. Mal. Mesmo assim, era doideira, achei. Doideira tensionar em vagar reto dali onde estávamos, alto ermo, distantes brenhas. Por que é que iam? Nem esperando desde minha primeira ganhada? A isso meio acontecido, chefe, a conforme a gente carece. Traz vosso respeito, senhor sim. O homem meio respondeu, bastante sincero. Reparei no chapéu na cabeça dele, que era de couro de veado sua para, com macias abas e formato muito composto. A cara dele mesmo dava um ar honrado, circunspecto, por mal que com manchas, sarro de alguma velha moléstia, semelhando nódoas de caldo de caju. Sua graça toda é Diodato de quê? Indaguei. Diodato nariz por alcunha, ele disse de brancura. Conheci como eu nunca tinha dado tanto de atenção naqueles homens, cuja valia. Assim que eles eram de batismo, e o Pantalhão, Salúcio João Tatu e o Bispo. Naquela hora era que eu punha tino. Nunca mais tive notícia desses. Hoje repenso, naquela hora eu cogitava jeito de conservar todos em companhia. Remei minhas perguntas. De onde que eram? Desses córregos? Do Buriti Comprido, Tamboril, Cambaúba, Virgens, Mata-Cachorro, das Cobras, para cima da Barra da Vaca, Arinos, em Sertão são. Isso, que são lugares. E que é que me adiantava saber que tinham suas ocas por lá? O que eu inventei de conhecer era onde tinham estado quando se bebelhou deu com eles, que vinha voltando de Goiás. Senhor sim, nas beiras, roças do Rio São Marcos, senhor sim no esparramado, fazenda de uma dona Mogiana. Cabras dessa dona Mogiana? Eram, tinham sido, mas com sua labuta de plantações. Que qualidade de crimes eles tinham feito para principiar? Crimes de boa merência? E por que era que tinham querido vir com seu bebelo? Isso eu quis perguntar, o que de repente perguntei.
Gente, eu acho que vou parar aqui, porque eu estou vendo que a gente está se aproximando da hora, né? Sim, Ótimo. sim. Ai, ai. Ai, ai. Ai, eu queria era seguir, mas Aham, sim. eu Tá tive dando- que me segurar, eu tô que nem Ciruí. Nossa, vai dando uma ansiedade e ao mesmo tempo medo de acabar. Aham. E você lê muito bem, muito legal. É muito gostoso mesmo ouvir. Mas é isso, gente. O que ficou de hoje? Gente, eu vou na imaginação do Guimarães. Uhum. O homem tinha vindo lamber de língua as goiabas maduras por uma e uma, no pé, com o fito de transpassar o mal para outras pessoas que depois comessem delas. Pô, isso é doido. Ah, Gente, eu Então, vou ficar com essa visão de Diadorim como a Virgem, achei muito lindo. sim. Nossa Senhora da Badia. Isso. O sertão não tem janelas nem portas. não sou do demo e não sou de Deus. Também gostei. Eu gostei Vocês já tiveram a sensação de que alguma coisa ia acontecer? Eu estava assim na ansiedade total. Alguma coisa entre eles. Estava esperando um desfecho também. Esse Eu também fiquei com essa impressão também. Falei, será? Não. agora vai. Agora vai. Isso, acho que o melhor termo é esse, agora vai. Agora vai, não foi. Que nervoso. Ai, que nervoso. Ó, uma frase que eu achei muito legal é assim: tudo nessa vida é muito cantável. Achei muito legal essa frase. Nossa, isso é demais. Bom. Até anotei aqui. É uma coisa que bateu em mim foi: o chão não quis minha queda. Nossa, Lindo, essa é ótima. lindíssimo. Me derrubou sem me derrubar. Impactante, né? Cada frase que a gente presta atenção é impactante. É muito legal. Mas esse livro é uma surpresa, né? Na leitura de hoje, eu vi um Riobaldo muito conflitante, né? Não sabia se matava, não sabia se não matava. Aquele conflito, pensava em Diadorim, pensava em Otacília. Então, ele estava assim, bastante travando uma luta interna, né? Agora, eu fico aqui com uma frase assim, muito romântica dele, mesmo com todo o conflito. Ele expressou, ele transbordou um romantismo assim delicioso. Olha que delícia! Eu gostava do cheiro dele, né? Gostava, né? Do existir dele, do morno que a mão dele passava para a minha mão. Gente, que romântico, que delícia, viu? Eu achei assim, isso muito gostoso, muito romântico, em meio àquele conflito todo, em meio àquelas coisas todas que ele estava vivendo nesse momento, nessa leitura que nós fizemos. Sim, sim, sim. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Nada mais? É isso? Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né? Parou numa frase assim, que realmente é cena do próximo capítulo. Mas é mesmo. Prende a respiração até quarta-feira que vem. Uhum. Pois é.
E como diz o próprio Guimarães aqui, né? O dia vindo depois da noite, esse é o motivo dos passarinhos. Isso mesmo. Então, veremos. Ai, ai. Então tá bom, gente. Então é Boa isso. noite, pessoal. Então, boa noite. Boa Beijo noite. para vocês. Boa noite, Quarta-feira estamos de gente. volta no Boa sertão. noite e que agonia esperar uma semana. Sim. Até a quarta. Tchau, gente. pessoal. Gente. Boa Tchau. semana. Urutu branco vai fazer. Né? O que o urutu branco vai fazer? Que ele se comparou ao urutu branco várias vezes, né? Vamos descobrir que urutu branco é esse? Vamos! Bora lá. Olha. Tchau, gente.